Olá, ouvintes, tudo bem? Espero que todos estejam paz, desejo saúde a todos. O resto a gente consegue na busca. Então, como nós vimos falando, vamos falar hoje de assuntos corriqueiros que estão na ordem do dia, né? Desse meio católico da tradição, né? A gente vê que, vamos logo direto ao ponto, né? Vamos falar aí do apostolado do clero da tradição, e o apostolado dos leigos. Coisa que louvável, né? É o clero andar junto com os leigos e o laicato ajudar o clero, fazendo um trabalho de formiguinha, né? Começando do zero, porque nós estamos no meio dos destroços das cinzas desse mundo moderno, da teologia da libertação e da renovação carismática, os inimigos da igreja, né? Os inimigos da igreja infiltrados dentro da igreja católica. É a CNBB, o modernismo, né? Que se chama. Então, nossos inimigos são esses, inimigos declarados da cruz de Cristo. É a renovação carismática, inimigos declarados, a CNBB. Seja a cúpula, a alta hierarquia lá que lá tem, seja quem for dessa CNBB, né? Então, nesses assuntos do dia, a gente vê que tem pessoas que ficam procurando, vasculhando assuntos assuntos de besteira, né? E não cabe a nós, não é assunto de doutrina, são assuntos pessoais, são pecados pessoais. Então, pecados pessoais eu tenho e são muitos. Se fosse fazer um vídeo contra mim, contra a minha pessoa, de assuntos pessoais, de pecados, ia ser muitos vídeos, né? Porque são milhares e milhares de pecados que eu tenho, né? E como cristão a gente pede misericórdia, tenta fazer penitência, né? Então, no meio, sabemos que a igreja está dividida, né? A igreja está dividida aí em alguns grupelhos, em seitas infiltradas aí dentro, tem um que se chama Opus Dei, uma seita bem macabra, envolvida aí com maçonaria. Renovação carismática, que é uma vertente protestante, e a CNBB, a teologia da libertação, que é declaradamente comunista, de cultura woke, né? Então, esses são os inimigos da igreja. Agora, os da tradição, aqueles que são tentam buscar a doutrina de sempre, aí eles devem estar unidos. E se eles estão divididos hoje, se alguns vivem brigando, procurando saber onde foi que o bispo passou e querer falar mal do bispo, Dom Rodrigo, né, como foi vítima aí de alguns leigos, aí
O que acontece? Esses leigos, parece que eles não têm uma vivência de vida, experiência, né? Experiente, porque eles estão fazendo um chafudo grande, né? Isso não me espanta. Tem pessoas que ficam canalizadas, mas eu não me espanta, sabe? Não me espanta porque tudo no mundo há. Como diziam a sabedoria dos antigos, tudo no mundo há. Tudo no mundo existe, né? E Judas Iscariote sempre vai ter, em qualquer lugar, né? No meio no meio católico, né? Então, aí esses católicos se intitulam católico talibã. Aí tem gente que se espanta com esse nome, mas sabe que para mim não me espanta. Aí esses católicos se auto-intitulam mesmo, possa ser assim num ato de chacota, né? Que eles querem dizer, católico talibã. Aí eles se diz católico talibã. Não que eles sejam a favor do Islã, porque não tem lógica esse nome. Nem num ato de sarcasmo. Não tem lógica esses dois nomes não se compactuam. Católico talibã, né? Porque Talibã remonta ao Afeganistão, são aqueles homens primitivos que seguem basicamente a doutrina do Islã, né? Basicamente a Sharia, né? Basicamente aquela barbárie, aquela escravidão que os islâmicos fazem com as mulheres e até mesmo com os próprios homens, né? Que o Islã é escravidão e terrorismo. Aí, então não tem lógica esses dois nomes, católico e talibã. Eles deviam abandonar esse nome, católico talibã, né? Isso aí já começa uma tolice, isso aí. Aí, esses católicos talibã, eles ficam chamando Dom Rodrigo de lobo, isso é o mínimo, né, que eles dizem de Dom Rodrigo, né? Retratam Dom Rodrigo como fazem montagem de figurinhas aí com Dom Rodrigo sendo judeu, tudo mentira, tudo besterol. Aí o que acontece? Eles menosprezam muito a imagem dos outros, né? E eles querem porque querem que quem está no sede vacantismo tem que tem que mostrar que fez a abjuração. Tem que tirar uma foto, tem que fazer um vídeo para mostrar para esses caras, né? Isso é diga isso é o principal? Isso não é o principal. Catolicismo, isso aí não é nada para o catolicismo. Isso aí não era para ser o principal que nós devíamos buscar. Nós devíamos combater o mundo moderno, combater as coisas que estão dentro da igreja. Querer resgatar as igrejas, né? Os templos, sim. Os templos, sim. Porque muitos religiosos tradicionais saem daqui do Brasil para outros países, para o México, por exemplo, e outros países, como Frei Tiago vai para a França, para um mosteiro. Por quê? Porque o Brasil
ele não tem estrutura. Os padres tradicionais que estão no Brasil, eles fazem missa nas casas, né? Fazem missa numa sala, em cantos quadrados, né? Uma coisa muito triste. E era para ter o quê? Patrocínio. Era para os ricos, se chegasse algum rico convertido, fazer igreja para esses padres ficarem, né? Então é esse o mundo novo, é esse o mundo moderno, né? Os padres estão como se fossem nas catacumbas e nós temos que ajudar os padres, né? E parar de besteira. Não, porque um bispo, ele fez alguma besteira, aí mostrar isso aí a todo mundo, fazer isso publicamente, né? Mostrar isso aí publicamente para escandalizar. E tem gente que gosta desse chafurdo, né? Como eu vi muitos canais aí gostando dessas coisas, comemorando aí porque um padre foi contra o bispo. Digo isso no meio tradicional da renovação carismática e da CNBB. Sabemos que só o que tem é blasfêmia, né, contra Deus. Então isso aqui que eu estou me referindo ao mundo tradicional, o catolicismo verdadeiro. Então, às vezes querem denegrir muitas imagens, né, dos outros. Nesse mundo tradicional, querem denegrir a imagem de Frei Tiago de São José. Para que isso? Frei Tiago vem fazendo um bom trabalho e vem juntando forças, juntando amigos com os tradicional, com todos aí, né? Desse meio tradicional. E tem que se unir, né? Tem que se unir cada vez mais os bispos que renegam o concílio modernista. Os bispos da tradição têm que se unir, né? Juntar forças, e nós, leigos também, temos que estar junto, né? Estar junto e não ficar com essas bobagens. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem que eles querem escandalizar, por besteira, ficar perseguindo os outros. Quando por exemplo, Frei Tiago vem de viagem, os caras correm para cima de Frei Tiago para querer falar, puxar assuntos, sem ver de que o cara que se acha um jornalista, sem ver de que o cara chega para Frei Tiago e puxa uns assuntos, né, sem explicação, sem noção. E assim eles querem denegrir a imagem com assuntos, uns assuntos que muito besta, né? Aí, esse pessoal que fica querendo denegrir, eles têm os canais deles, eles fazem muitas coisas boas, eles fazem muita
assuntos históricos muito bons. Eles fazem assuntos históricos muito bons. E colocam muitas atualizações do mundo católico. Então, eles têm que se arrepender do que fizeram com o bispo, da detração que eles fizeram com o Frei Tiago, da detração que eles fizeram com o Frei Pedro, né? Eles têm que se arrepender disso. Porque são religiosos autênticos. Frei Pedro também. Luciano Takagi, um estudioso. Um estudioso, é um tomista, né? Luciano Takagi. Os caras querem denegrir também Luciano Takagi. Para que isso? Nós temos que se unir. Não ficar só buscando detrações. Isso aí é uma... Todos nós temos pecado, uns têm mais do que o outro, talvez, né? Eu tenho milhões de pecados, milhares, né? E aí, eu escolhi assim, nós aqui desse programa, escolhemos assim, de a gente não colocar a nossa imagem, entendeu? Você vê, a imagem das pessoas nas redes sociais é muito denegrida, as imagens das pessoas, né? Depois fica muito denegrido. Pega a sua foto, faz montagem, fica muito denegrida a sua imagem, e isso atinge toda a sua família, né? Aí você vê que tem um cara que colocou um nome artístico aí, um nome Prece, né? Não que eu seja de acordo com ele, mas ele conhece da tradição, fala de Frei Tiago, tudo. Aí ele falou bem. Ele disse que mora no Nordeste. Ele disse que o nome dele é um nome artístico Prece, e a foto do perfil dele é uma foto de um americano, porque ele não quer colocar a imagem dele em público, né? E ele está certíssimo. Ele está certíssimo em pensar dessa maneira, né? Então, aqui também nós achamos por bem ser assim, né? Para que a nossa imagem não seja denegrida. E aí, hoje em dia, nós temos que unir forças, né? Os católicos que não estão de acordo com o Concílio Vaticano II, todos têm que se unirem, fazer uma frente ampla, né? Sem patifaria, sem hipocrisia, né? Porque tem muitos caras que se dizem os continuistas, né? Que aderem ao mundo moderno, que aderem à hipocrisia, à patifaria, de tudo isso aí. E coloca esse sujeito debaixo do tapete, né? Desse mundo moderno, e não esconde a verdade. Mas os tradicionais são autênticos. Os tradicionais, eles mostram a verdade, né? Os tradicionais. Então eu admiro muito os tradicionais, todos vocês, né? Tanto os leigos como o clero, né? E que triste a gente viver longe do clero. Como eu queria viver perto do clero,
perto de um padre de verdade, de um bispo de verdade que desse um conselho, que me escutasse num arrependimento, que ou me ouvisse em confissão, no sacramento da penitência, né? Como é triste a gente viver sem os sacramentos da penitência, sem os sacramentos da Santa Hóstia, né? Como é triste. Como eu queria que um padre viesse para cá, um padre de verdade, um padre que não reza em união com o Papa Francisco, quer dizer, o impostor Bergoglio, porque os verdadeiros padres eles não rezam em comunhão com o Papa.